Cumprimento a você que está na sua casa, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu te peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel e no capítulo 1. Desde já eu já quero deixar avisado que essa é a minha primeira pregação, então se eu gaguejar, errar alguma coisa, que os irmãos desconsiderem. Essa é a primeira pregação minha perante a presença do Senhor. Desde que Ele me chamou, eu nunca preguei na vida. Mas eu creio que vai ser uma palavra abençoada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Desde já adianto também que a gente irá ler todo o capítulo 1 do livro de profeta Daniel, que são 21 versículos. Não vai ser tão demorado, e também a pregação será uma pregação expositiva, então eu voltarei muitas vezes aqui para estar lendo e relendo. Acho que já deu tempo de você ter achado aí na sua casa, seja no celular ou na Bíblia física mesmo. Então vamos dar início à leitura. E tem como título: A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te ajas com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou toda a porção de manjar deles, e o vinho que deviam beber, lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Bom, te peço perdão se a leitura for um pouquinho longa ou cansativa,
Mas foi necessário e é necessário a gente ter lido o capítulo todo para a gente entrar no desenvolvimento dessa pregação. Eu andei pesquisando sobre a pregação, sobre o livro, para fazer um esboço bem feito, porque eu também não queria entregar a primeira pregação da minha vida para Deus de qualquer forma. Eu encontrei títulos para essa pregação como integridade inegociável e outra também como mantendo a identidade cristã, mas eu preferi intitulá-la como sabedoria diante de Deus. Bom, para vocês entenderem qual o contexto de Daniel se passava naquela época, a gente tem que ter em mente um negócio. Depois do rei Davi, quem governou o povo de Israel foi o rei Salomão, e depois de Salomão, o reino se dividiu em dois: reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Todos os reis do reino do norte, que foi do reino de Israel, todos foram contra Deus. Nenhum agradou a Deus, nem um pouco quer que seja. E o pior deles todos foi o rei Acaz. Agora, já no lado de Judá, o reino do sul, onde era Jerusalém, onde permaneceu ainda os reis descendentes de Davi, apenas poucos foram fiéis a Deus e agradou eles. Os que mais agradou a Deus foi o rei Josias, primeiro o rei Ezequias e depois o rei Josias. E é entrando nesse contexto que se inicia a pregação. E aqui a gente já começa a primeira pergunta: por que estava acontecendo aquilo com o povo de Judá? Por que ele estava sendo cativo do povo caldeu, os babilônios no caso? Depois das reformas de avivamento feitas pelo rei Ezequias e Josias, o povo voltou a se afastar de Deus. Judá adorava outros tipos de deuses pagãos, não adorava Deus da maneira certa, ia contra toda a lei de Deus. Deus mandou vários profetas para avisá-los. Um grande exemplo desse é o profeta Ezequias, o profeta Jeremias e entre outros, mas eles não devem ouvir. Havia um falso pensamento que enquanto o templo de Jerusalém estivesse de pé, a nação de Judá, do reino do sul, não poderia ser invadida por nenhum povo. Mas é claro que isso caiu por terra, porque a presença de Deus não se encontrava no templo, e sim dentro de cada pessoa. E se eles não adorassem a Deus da maneira correta, Deus não estaria com eles. E foi o que aconteceu. E como consequência de tudo isso, Deus usa Nabucodonosor como instrumento na mão dele para castigar o seu próprio povo. E quanto tempo isso iria durar esse castigo, esse cativeiro? Você pode encontrar essa referência bíblica lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10. E diz que aproximadamente duraria 70 anos. Tá, agora vamos para o contexto político da época. O que acontecia? Nos conflitos da região ao redor de Judá, obviamente nessa época quando o reino de Judá estava sendo invadido pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, o reino do norte, que era o reino de Israel, já havia caído há muito tempo. Caiu no ano 722 a.C. E eles caíram nas mãos do grande Império Assírio, que era a maior potência. De um lado tinha o Império Assírio e do outro tinha o Império Egípcio. Enquanto esses dois mediam forças entre si e lutavam, outros povos foram ganhando força. E quem era esse povo? O povo caldeu. E o povo caldeu, que mais tarde viria a ser quem? O povo da Babilônia. E nessa guerra entre egípcios e assírios, o povo caldeu ganhou força. E através da ajuda de povos medos, eles se reuniram e fizeram uma grande revolta contra o Império Assírio. Ou seja, capturaram a capital do Império Assírio, que era a grande cidade de Nínive, e capturando a capital de qualquer país, qualquer império cai por terra. E é nesse contexto que estava Judá. Agora vamos aqui para mais uma coisa que é importante destacar. Houve 3 grandes invasões de Nabucodonosor ao Império de Judá, Império do Sul, Reino do Sul. O primeiro houve em 606 ou 605, onde há uma controvérsia entre os historiadores, mas tem entre isso, ou 606 a.C. ou 605 a.C. O primeiro cerco
Nabucodonosor cerca e invade Jerusalém e leva consigo objetos de valor do templo do Senhor. E junto nessa leva, ele não leva só os objetos de valores do templo da casa de Deus, mas ele leva também a galera nobre, que era quem? Era o rei Jeoaquim e todos os seus descendentes e o pessoal mais rico da época. Também nesse tempo, vale ressaltar que como o Império Babilônico já teria conquistado o Império Assírio, agora eles passavam a ser a maior potência mundial. E também nesse mesmo ano, em 605 a.C., eles vinham a conquistar o grande Império Egípcio. E isso também está profetizado lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 43 e no 46. Se você quiser estar abrindo a sua Bíblia para acompanhar e conferir, pode ficar à vontade. A segunda leva, o rei Nabucodonosor, foi a primeira vez, voltou para a sua terra. Quando ele veio pela segunda vez, levou mais alguns povos. E no meio dessas levas estava inclusive o profeta Ezequiel. O profeta Daniel já teria ido, e agora na segunda leva, ele leva o profeta Ezequiel. Os dois são contemporâneos, mas eu não creio que se conheciam, não de tão perto. E houve também a terceira grande leva, que essa sim foi a mais impiedosa, que foi nessa de 586 a.C., que o rei Nabucodonosor destruiu o grande templo do Deus vivo, o templo de Salomão, e também houve uma grande carnificina em Judá. O rei matou muitas crianças, muitos adultos, muitas mulheres, mataram todos, deixaram apenas poucos. Agora vamos iniciar a nossa pregação. E o que quero falar nessa pregação aqui? Quero falar sobre a sabedoria perante a Deus do povo de Cristo como um todo, e também a fidelidade a Ele e a identidade de um povo separado para Deus. E aqui eu começarei lendo novamente, porque será uma pregação expositiva. Mais uma vez peço perdão aos irmãos se eu estiver gaguejando, porque essa é a minha primeira pregação. Eu também tenho um pouquinho de dificuldade em falar em público, mas vamos lá. Versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciências e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Primeiro aqui a começar, a gente pode perceber que o povo de Judá, o Reino do Sul, passava por um grande período, um fato histórico, o pior período da sua vida, da sua história, pode-se bem dizer. E o primeiro ponto aqui, aspecto que eu quero destacar. Daniel entende que Deus era soberano e só estava acontecendo tudo aquilo porque Deus estava dando autoridade a Nabucodonosor. Não foi por meio das suas forças humanas, foi porque Deus autorizou. É Deus quem manda, mesmo que o seu povo ainda estivesse sofrendo o cativeiro dos outros, assim como aconteceu no Egito, era Deus quem ainda mandava. Não era Nabucodonosor, por mais que ele fosse naquela época o homem mais poderoso, ele não era nada comparado ao Deus vivo. E segundo ponto aqui a destacar também, que quando diz no versículo 2, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Quem era o Deus de Nabucodonosor? Era o Deus Marduk, mais conhecido também como Bel. E outra coisa também é que você tem em mente que a maneira do povo castigar, de uma nação castigar a outra, não era através de matança, como já teria acontecido um pouquinho tempo atrás, mas era colonizando os seus povos. Eles pegavam a galera, as cabeças pensantes, os reis, a galera sábia, todo mundo que fosse rico, e tentava matar a cultura daquele povo, para que eles não viessem ter uma revolta e tentassem se restabelecer como nação. Por isso que Nabucodonosor levou da casa do Senhor, levou o rei e o povo nobre e os ricos.
Outra coisa também que vale destacar, Nabucodonosor não queria qualquer pessoa para servir no seu palácio, ele queria apenas o povo de Deus especificamente, porque querendo ou não, de todas as religiões que existem, o povo mais perseguido, o povo mais perseguido, o povo mais cuidadoso é o povo de Deus. Não há povo como o povo de Deus. Querido, agora do versículo. E vale ressaltar também que essa leva do povo da casa de Judá já estava profetizado lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, no versículo 5, no versículo 8. Agora lemos aqui do versículo 5 ao 7. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. É bom vocês terem em mente também que esses nomes não foram dados aleatoriamente. Como eu disse, a maneira deles submeter uma outra nação ao escravizamento não era propriamente dita matando, mas era matando a sua cultura, a sua letra, os seus costumes, a sua religião. Pensava-se naquela época que quando você conquistava uma nação, o Deus dessa nação que conquistou também teria conquistado o Deus dessa nação que havia sido conquistada. Ou seja, pensava-se que o Deus Bel de Nabucodonosor havia vencido o Senhor Deus Jeová de Israel. Mas isso é mentira. E como forma de matar o povo de Deus, ele deu outros nomes a esses 4 jovens. E vamos aqui, a saber, o nome de Daniel no hebraico significa Deus é meu juiz. O de Ananias, Yahvé é misericordioso. Misael, quem é como Deus? E o nome de Azarias significa a quem Deus ajudou, ou Deus é a minha força. Agora vamos lá. Voltando aqui no versículo 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar. O que significava o nome de Beltesazar? Bel é um nome babilônico em referência ao Deus de Nabucodonosor. Significa Bel protege a vida do rei. Ou seja, ele estava tirando o significado do nome de Daniel original, que significava Deus é o meu juiz, e estava dando um novo nome a ele, que exaltava o Deus dele. Agora o nome de Sadraque. O nome de Sadraque e Mesaque não há uma explicação satisfatória quanto à origem deste nome. Como Sadraque e Mesaque não é um nome propriamente dito babilônico. Agora o de Abednego, esse nome em aramaico possivelmente fazia menção ao Deus Nego, que significava, o nome aramaico possivelmente significava servo do Deus Nebo. Então esse era o significado do nome de Abednego. Agora vamos aqui o versículo que mais se destaca, sempre nesse primeiro capítulo de Daniel, o versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Primeiro ponto que há se destacar: Daniel sabia qual era a sua identidade. Daniel tinha convicção de quem ele era, de onde ele era e qual Deus ele servia. Daniel não estava por aí jogado no meio do mundo. Por isso Daniel era íntegro e fiel a Deus. Ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, porque na lei dos hebreus era proibido comer carne de porco e também ou comer comida com animal morto em favor de Deus de outras nações pagãs, ou animal sufocado. E essa poderia ser uma das maneiras que a comida do rei era servida. Outra coisa também que é bom destacar aqui é que Daniel era conhecedor da palavra. Daniel não era qualquer jovem burro que apenas estava no meio da nação, mas não se ligava na presença de Deus. Porque desde jovem, o povo hebreu já instruiu seus filhos desde pequenininho, já instruía desde como funcionava a lei de Deus. Por isso, Daniel era conhecedor da palavra. Muito provavelmente Daniel se baseou no Salmo 119, no versículo 9, que diz:
como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Ou seja, Daniel era um jovem que lia, que buscava a presença de Deus. Daniel não era um jovem que se dizia somente ser de Deus, mas não praticava no dia a dia a sua fé. Provavelmente também Daniel conhecia o Salmo 119, do versículo do 14 ao 16, que diz: fogo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Ou seja, Daniel poderia estar vivendo o pior momento, não só da vida dele, mas da nação como um todo, da sua nação. Mas mesmo assim, ele não se esquecia dos preceitos de Deus, dos estatutos, da lei, daquilo que Deus ordenou a ele que pudesse fazer o que não pudesse. Ou seja, Daniel não era besta. E uma coisa que também, uma característica de Daniel a ser destacada era a inteligência dele perante a Deus. Daniel era uma pessoa que sabia muito bem onde poderia ir e qual eram os seus limites. É por isso que eu resolvi destacar aqui uma frase que eu vi, que faz muito sentido e se encaixa nesse contexto. Nós teremos problemas se não tivermos decidido previamente onde está o limite. Ou seja, Daniel não resolveu estabelecer o limite naquele dia, diante daquela situação. Desde antes ele já tinha os preceitos do Senhor. Ele já tinha convicção do que poderia e não poderia fazer no seu coração. Ou seja, antes mesmo de ter um problema, Daniel já havia a solução, que era o quê? Decidir seguir à risca a lei de Deus. Agora aqui do versículo 9 ao 16. Voltarei a ler aqui. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais, assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber lhes dava legumes. Ou seja, li esse tanto de versículo, agora vamos que quero aplicar aqui. Vamos aqui, a primeira coisa que Daniel fez, o posicionamento de Daniel. Daniel arriscou a sua vida para continuar seguindo a Deus. Ou seja, perante uma situação que a gente acha difícil, que a gente acha que deve desobedecer à lei de Deus, é melhor a gente continuar a ser fiel a Deus do que ceder às convicções do mundo. Ou seja, Daniel arriscou a sua vida e mediante a isso Deus deu graça a ele. Não deixou que o chefe dos eunucos, as penais, se irritasse com ele. Deus deu graça a ele perante ao chefe dos eunucos. E ele também foi sábio que ele tinha a alternativa de rebelar-se e contra-irar-se. Mas não, ele preferiu dialogar, porque Daniel era sábio. Daniel sabia que Deus estava com ele e sabia que Deus o iria ajudar. E podemos ver aqui que antes mesmo desse versículo ser escrito pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 8:28, isso já era comprovado na prática, que diz Romanos 8:28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, antes mesmo disso aqui ser escrito, já era aplicado na prática. Deus aplicou isso com Daniel. Nem precisou ser escrito. Daniel nem precisou saber desse versículo, até porque nem existia, para Deus fazer isso pela vida dele. Daniel se arriscou. E tudo cooperou para o bem dele, porque Deus estava com ele. Aleluias.
Agora vamos aqui do versículo 17 ao 20. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Ou seja, o que quero dar ênfase aqui: Deus honra quem é fiel a Ele. Não adianta você dizer que é fiel a Deus com palavras e não ser fiel a Deus justamente com atitudes, porque Deus não quer ouvir o que sai da sua boca, mas Deus quer ouvir o que sai do seu coração. As nossas atitudes é guiada pelo aquilo que sai do nosso coração. Deus capacita quem o busca. Ou seja, Daniel não ganhou essa inteligência através de esforço dele. Na verdade, inteligência a gente pode até ganhar por nosso esforço, mas sabedoria só quem dá é Deus. Não qualquer Deus, mas o Deus de Israel, o Senhor Deus Jeová. Só Ele quem pode dar sabedoria. E é por isso que ele diz aqui também em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo 12: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Daniel buscou de todo o coração dele e achou Deus. Daniel tinha a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluias. Outra coisa aqui também é o que eu quero destacar, é que Deus faz coisas incríveis na vida de quem é fiel a Ele. Se você honrar Deus, certamente Deus te honrará. Ou seja, se Daniel estava com Deus, Deus estava com Daniel. Daniel não estava sozinho, por mais que aquele período para ele deveria ser muito difícil, que muito provavelmente ele estava longe dos seus pais e da sua família. Só tinha entre ele outros jovens israelitas e seus 3 amigos. E a saber aqui como prova que Deus honra quem é fiel a Ele, eu citarei aqui algumas coisas que Deus fez com Daniel, por causa desse único ato de fé que ele fez, e dessa sabedoria que ele teve perante a Deus. Colocou Daniel como alta autoridade em diferentes reinados e deu a Daniel o cargo de chefe de todos os sábios. Ou seja, se você puder acompanhar na sua Bíblia, no último versículo do capítulo 1, no versículo 21, você vai poder ler aí: e Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Ou seja, não é o reinado quem determina o que Deus, quem determina a sua sorte, mas é Deus. Deus fará mudar a sua sorte. Seja fiel a Ele, você vai ver a sua sorte mudar, porque não é sorte, é Deus. Outra coisa que Deus fez com Daniel: deu o dom de interpretar sonhos e visões. Sabemos que esse dom Deus deu somente a Daniel. Foram os 4 jovens, juntamente Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Mas a Bíblia nos conta que quem teve essa ideia, quem teve essa iniciativa foi Daniel. E certamente Deus se agradou disso e o abençoou. Agora aqui, terceira coisa: Deus salvou os 3 da fornalha e Daniel da cova dos leões. Ou seja, não importa o contexto ou qual seja a prova que você está passando, se você for fiel a Deus, Ele será fiel a você. Não importa se você está no alto ou no baixo, se você é fiel a Deus, Deus está contigo e você nunca estará só. Quer uma prova maior do que essa? Deus esteve na fornalha com os 3 e Deus também esteve na cova dos leões com Daniel. Agora vamos lá trazendo isso aqui para os dias de hoje. Coisa que eu muito tenho observado, não só no meio da minha congregação, da minha cidade, mas dos cristãos jovens como um todo. Falta de identidade nos jovens e no povo cristão atual. É um povo que não tem identidade cristã, um povo que mais parece do mundo do que da igreja.
Eles misturam o que é do mundo com as práticas mundanas. E para eles isso é normal. Isso é normal. Antes de ontem mesmo eu vi um vídeo, que eu não vou citar a igreja aqui por questão de ética, pela qual era um culto de jovens, e os jovens todos se amontoavam e pulavam um em cima do outro, em cima do altar. Diziam eles que isso era alegria, que isso era a presença de Deus, mas isso estava mais para a baderna do que para a alegria. Deus não habita nesse meio. Tudo que Deus faz é com ordem e decência. Agora vamos aqui, outra coisa que eu vejo muito entre os jovens cristãos, principalmente entre os meninos. Mais entre os meninos do que entre as meninas. O jogo de aposta. Vocês pensam que isso é, por mais que não seja ilegal na lei brasileira aí, ou em qualquer lei que seja, isso eu tenho certeza que para Deus não é legal. Porque certamente se você ganha, alguém está perdendo. E eu tenho base bíblica pelo que estou falando. Lá em Gênesis 3,19, a palavra nos diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, contextualizando aqui esse versículo, para ele não ficar isoladamente, Deus estava castigando Adão, Eva e a serpente pelo grande pecado que eles haviam feito. O grande castigo da serpente foi se rastejar pelo chão, o da mulher foi ter dores de parto, e o do homem foi comer apenas através do seu suor, do suor do seu rosto, não de terceiros. Ou seja, ganhar dinheiro com jogo de aposta é errado, sim. E ainda mais no Salmo 120, capítulo 128, versículo 2 diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Ou seja, do trabalho das suas mãos. Deus não disse que iríamos ganhar dinheiro de maneira fácil apenas em casa. Ou seja, jovem cristão, você não deve se contaminar com as coisas do mundo. As coisas do mundo está aqui entrando de penetra na igreja e ninguém fala nada. Vamos aqui para o segundo aspecto. Músicas seculares estão na boca dos crentes. Isso é o que a gente mais vê, principalmente com a popularização do Instagram e do TikTok. O que você mais vê é jovens cristãos dançando e cantando música mundana. Eles pensam que não tem nada a ver, mas muitas vezes as letras são sobre depravação moral. Isso a gente pode ver principalmente em música de funk, rap e por aí vai. E também normalização de adultério, isso que a gente adultério, normalização, e o povo da igreja não abre o olho. Escuta a música como se nada fosse. Outra coisa também é a normalização de descontrole alcoólico induzindo ao vício. Ou seja, principalmente as músicas, mais uma vez, as músicas sertanejas, que é a mais popular em nosso país. Tudo que elas falam é normalizando o adultério e o vício alcoólico. Tudo que vai contra os princípios cristãos. Perdão? Tudo que vai contra os princípios cristãos. Ou seja, se você parar para pensar, você vai ver que essas letras fazem alusão com tudo aquilo que vai contra a lei do Senhor, tudo aquilo que o Senhor desaprova. É por isso que você já não se vê mais pessoas sendo batizadas no Espírito Santo verdadeiramente. Porque batizar com o Espírito Santo não é pular, rodopiar ou falar em línguas no meio da igreja. Isso, não estou blasfemando contra o Espírito Santo, mas para mim, metade das vezes as pessoas forçam. Isso não é ser batizado com o Espírito Santo. Que é uma grande característica que todo batizado no Espírito Santo, todo mundo tem. Talvez eu seja batizado com o Espírito Santo, mas eu não pulo nem rodopio. Mas você já pode pular, rodopiar. Não estou dizendo que você não é batizado com o Espírito Santo, mas eu sei que há uma coisa em comum entre eu e você. Se a gente roubava, a gente já não rouba mais. Se a gente matava, já não matamos mais. Ou seja, são essas coisas, tipo de coisa em comum que há em todas as pessoas que têm o Espírito Santo. Passa a ser justo e andar nos caminhos do Senhor. Passa a buscar, orar, jejuar. E não apenas pular, rodopiar ou fazer barulho, porque o Espírito Santo não é movido através de emoções. Apesar disso, dele fazer a pessoa chorar, cantar de alegria, pular, mas ele não é movido por emoções, mas ele é movido pelo seu coração reto e puro na presença de Deus. Terceira coisa aqui que eu quero destacar também, que falta identidade na casa de Deus, dos povos, é que eles misturam muito com as coisas mundanas, é o uso de roupa inadequada, é vestimenta mundana.
Hoje o que mais você vê, principalmente as varoas da casa de Deus. É um pouquinho mais raro, mas você ainda vê short curto ou apertado dentro da casa de Deus. Ou então saia curta ou apertada. Não adianta nada você vir com a saia topando até o tornozelo, mas você vir com ela justa, bem justa. Isso não é vestimenta de crente sábio que quer estar na presença de Deus. Outra coisa também que você vê bastante é roupas mostrando decote, pernas ou barriga. Principalmente cropped. Casa do Senhor não é lugar de usar cropped. Cropped só serve para ser usado na sua casa. E nem na rua você pode sair, porque você tem que ter ordem e decência. Seu corpo não é qualquer coisa, é o templo do Espírito Santo. Por isso não serve para ser mostrado para qualquer pessoa. Apenas para um ou para uma. Outra coisa também que eu vejo muito entre os jovens que se dizem cristãos, linguagem e conversas imorais e mundanas. E isso, eu não citarei o versículo em si, mas eu citarei uma referência bíblica. Está lá em Efésios 5, capítulo 5, versículo 4. Ou seja, vigiai naquilo que você fala e naquilo que você pensa. Você até que não pode controlar tanto o que você pensa, mas aquilo que você fala você tem total controle. Por isso, seja sábio, jovem. Não fale qualquer coisa por aí, para não escandalizar o nome de Deus. Você tem que entender que Deus é santo, santo e santo acima de tudo. Quando você se torna cristão, você não está representando mais a si mesmo, mas você está representando o Espírito Santo de Deus. Por isso tem ordem e decência com aquilo que sai da sua boca, com aquilo que você veste, com aquilo que você escuta ou vê e com aquilo que você simpatiza. Outra coisa aqui também que eu quero destacar. Só um minuto. O povo não adora mais Jesus Cristo em espírito e em verdade. Costuma levar uma vida cristã como um estilo de vida sem mudança. Quando Cristo entra na sua vida, você não passa apenas a se vestir como crente. Você não passa apenas a conviver com pessoas crentes, mas você passa a ser um. É claro, se você é cristão, você tem que levar o estilo de vida cristão, mas se não houver mudança, você não é um cristão verdadeiro. Quando o Espírito Santo entra e faz morada, ele renova a pessoa por completo, por inteiro. Nada do mundo sobra, não há resquício de nada no mundo. Por isso, volto a dizer, quem roubava não rouba mais, quem pecava não peca mais, quem mentia já não mente mais. Então, por isso, ser cristão hoje em dia não é apenas um estilo de vida ou de roupa que você veste, como a maioria pensa, mas é você ser consagrado na presença do Senhor. Outra coisa também que eu vejo muito, e essa não é só o jovem, é o povo como um todo. O povo são muito corruptíveis e sujeitos a coisas pecaminosas do mundo. Qualquer tipo de coisa que surge no mundo de novidade, o povo cristão já adere ainda, se duvidar, ainda primeiro do que o povo do mundo. Não busca para saber o que é, não busca para saber a origem, muitas vezes abre brecha espiritual para o maligno entrar na sua vida. Porque nem sempre a gente tem olho para ver o que acontece em nossa vida espiritual. Às vezes a gente está em pecado e o pecado está oculto. Por isso, sempre que você puder, ore pedindo a Deus para te libertar de pecado oculto. Que se houver e você não sabe, que Deus venha trazer e mostrar à tona para que você saiba, possa se arrepender e se desviar desses maus caminhos. Outra coisa também que eu vejo, não entre todos, uma minoria, mas mesmo assim ainda tem, falta de caráter justo e retidão aos olhos de Deus. Crentes que ainda trapaceiam, crentes que fazem coisa que não está na lei, crentes que fazem tudo de errado. São crentes, mas no escondido fazem tudo de errado. Se duvidar, ainda existe até crente estelionatário. Por isso, se você for se apresentar a Deus, se apresente de maneira justa e fiel a Ele. Agora, outro ponto aqui que eu quero destacar, agora um tópico: falta de sabedoria diante do Senhor. E o que é a falta de sabedoria diante do Senhor? É você não saber qual é a vontade de Deus. Como é que você vai saber se você não lê a Bíblia, não busca a Deus na sua casa, busca só na igreja e olhe lá? Tem gente que que vem à igreja e nem buscar a Deus direito busca, porque não presta atenção na palavra, não canta os hinos da harpa,
fica mais fora do que dentro da igreja. Ou seja, tem crentes que nem dentro da igreja busca Deus. Veja lá fora, não ora, não jejua. E quero destacar aqui também, jejum não é só comida, é tudo aquilo que é necessidade da gente, a gente tira para adorar a Deus. E o que é que mais tem prendido a nossa atenção nos últimos dias? Celular. Você pode fazer um jejum de celular, um jejum de comida, um jejum de um esporte que você pratica ou de qualquer coisa que você faça na sua vida que te dá prazer, para colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Por que eu estou falando isso? Que há pessoas que pecam contra Deus e não têm sabedoria. Tem base bíblica para isso. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, se você não se lembra de Deus no seu momento de alegria, no seu momento do dia a dia, Deus certamente não irá te ajudar nos seus momentos difíceis, a menos que você se humilhe e vai perante aos pés deles humilhado e arrependido, mas com arrependimento verdadeiro e não remorso. Conclusão aqui: como é que eu vou ser sábio na presença de Deus? Primeira coisa, peça a Deus. Faça como o rei Salomão. A primeira coisa que ele pediu em sua oração foi o quê? Sabedoria. Com isso, veio todas as outras coisas. Outra coisa também, para você ser mais sábio na presença de Deus: jejue e consagre para ter um relacionamento íntimo com Deus. Se você não jejua, se você não consagra, e o que é consagrar? É você tirar horas do seu dia, minutos, horas. Claro, se você é iniciante, não tem como, você não consegue ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas buscando a palavra de Deus, mas de 5 em 5 minutos logo se torna horas e depois vai se tornar até dias. E jejuar não é só fazer dieta. Jejuar não é dieta, não é só você ficar sem comer. Não adianta nada eu ficar sem comer, ficar sem almoçar e não tá lendo a palavra, nem escutando um hino, ou não tá em oração. Se você ficar sem comer e não fazer nada disso, é só uma simples dieta. Isso não é jejum. Como é que você faz para jejuar da maneira correta? Enquanto você estiver naquele momento de jejum, ora você vai ler na palavra. Se você se sentir cansado, porque somos seres humanos e falhos, você vai para o joelho. Se você se sentir cansado, não cansado, mas se você ficou um pouco tempo, um determinado tempo, se você se fadigou, vai escutar um hino. E assim vai entre esses 3 ciclos: palavra, hino e oração. Essa é a maneira certa de um cristão jejuar. Outra coisa também, para você ser sábio, lá em Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é você ter medo, é você ter respeito e amor por Deus acima de tudo. Nós cristãos, a gente não serve a Deus por medo de ir para o inferno ou algo do tipo, mas a gente serve por amor. Essa é a verdadeira adoração de Deus. Deus não quer que você venha aqui na frente, louve, pregue, porque está sendo obrigado ou porque está com medo, mas Ele quer que você faça isso por amor. Se eu estou aqui hoje é porque eu estou por amor. É claro, não tem oratória boa, isso eu posso compreender. Ainda estou na minha primeira pregação de vida, aqui fazendo aqui, essa é a minha primeira pregação, nunca subi num altar. Tenho aqui grande temor, mas eu não faço por medo. Mas eu vim por amor a Deus, porque eu amo a sua palavra, amo a justiça de Deus. E aí é esse o desejo que eu tenho no coração, que todos os jovens tivessem também. Esse amor e temor por Deus. Outra coisa também, para você se sabe, procure agradar a Deus e fazer as suas vontades. Faça como Daniel fez. Daniel não se encontrava em um momento de grande dificuldade. Daniel poderia dizer que ele, como Jó, teria motivo até para deixar de seguir a Deus. Ou seja, nas palavras da mulher de Jó, para amaldiçoar a Deus, porque Daniel perdeu o seu povo, contato com o seu povo, muito provavelmente com seus pais, com sua cultura. Perdeu tudo na sua vida, mas só não perdeu o contato que ele tinha com o pai. Ou seja, Daniel escolheu ser fiel a Deus, independentemente das circunstâncias. E aí isso é a grande lição que a gente tem que trazer hoje para nossas vidas.
que não é para a gente estar só num momento dentro da casa de Deus, que esse é o momento que a gente tem com relacionamento com Deus. Você e eu somos igrejas não aqui dentro. Não é esse templo físico feito de concreto que é a igreja, mas igreja é eu e você. E não é esses 1h30 que a gente tira na semana para adorar a Deus que a gente vem ser igreja. Mas a gente tem que ser igreja verdadeira lá fora, no seu dia a dia. Que você esteja sempre com o pensamento conectado ao Pai, entoando um louvor mesmo que em pensamento, orando, recitando versículos, em contato com Deus, se lembrando sempre, o adorando, o exaltando. Você não precisa falar da sua boca. Há momentos que você está no trabalho ou estudando que não tem como você falar. Mas você em pensamento, esse sim nunca pode se calar. Por isso você seja um adorador a Deus, não somente de boca, mas também de pensamento. Que você seja um adorador a Deus de coração, de alma, de corpo, de espírito, de pensamento e em tudo quanto puder. Adore a Deus em espírito e em verdade. Outra coisa também que eu havia citado, que crente que não lê a Bíblia e quer ser sábio não tem como. Por isso que Deus diz a Josué, lá no capítulo 1 e no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Ou seja, esse conselho Deus deu especificamente para Josué. Mas ele, se está na Bíblia e se a gente tem acesso a essa leitura hoje, foi porque Deus também quis repassar essa informação para todos aqueles que o adoram. E muito provavelmente, e obviamente Daniel também sabia disso. Daniel meditava na lei do Senhor. Daniel não era qualquer jovem. Por isso é essa pregação que eu quero deixar aqui. A pregação em si só, que está na minha cabeça, ela era boa, mas falando das minhas palavras foi muito ruim. Mas compreendo, eu ainda estou no meu primeiro momento de pregação e é assim mesmo. Deus vai trabalhando aos poucos. E se eu estou aqui em cima do púlpito, não é porque eu quero. Também por amor a Deus, mas foi porque Deus me chamou. Eu tenho um chamado para ser pregador e eu hei de cumprir ele até o fim, mesmo que com dificuldades, e eu espero que os irmãos compreendam. Que vocês fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. Muito obrigado pela atenção, se você está até aqui assistindo, e desculpe pela oratória ruim. Eu acho que pelo menos um mínimo deu para entender da palavra. Que você fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém.